Olá, gente, tudo bem? Então vamos para a nossa aula de hoje. Dentro da assistência farmacêutica, do ciclo da assistência farmacêutica, quando a gente fala de dispensação, a gente tem que falar dos serviços farmacêuticos, tá? O que são os serviços farmacêuticos? Os serviços farmacêuticos são um conceito que surgiu na última resolução, nas últimas resoluções do Conselho Federal de Farmácia, que habilitou a prescrição farmacêutica, e outros serviços farmacêuticos. E o que seriam esses serviços? São conjuntos, são atividades organizadas que o farmacêutico oferece para o seu paciente no sentido de melhorar a qualidade de vida, fazer a promoção e uso racional de medicamentos, com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas e um melhor uso dos medicamentos, tá? Então, os serviços farmacêuticos elencados no nosso conselho, pelo nosso conselho, são 9 serviços, tá? Educação em saúde, rastreamento em saúde, dispensação, que é a nossa aula de hoje, manejo de problema de saúde autolimitado, acompanhamento farmacoterapêutico, monitoramento de medicamentos, gestão de condição de saúde, revisão da farmacoterapia e conciliação medicamentosa, tá? Então, esses são todos os serviços farmacêuticos que a gente pode oferecer aos nossos pacientes, tá? Hoje a gente vai falar da dispensação. A gente vai aprofundar um pouquinho o conceito de dispensação, tá bem? Muito bem. Antes da gente ir para essa diferença, e entrar na dispensação, eu quero que vocês, pensem um pouquinho se existe diferença entre serviço farmacêutico, e procedimento farmacêutico. Então, são termos que vocês já devem ter escutado, relacionados, então, à farmácia. Então, a gente tem serviços farmacêuticos e procedimentos farmacêuticos. E vem a pergunta, existe diferença? E a minha resposta é, sim, existe diferença, tá? E qual que é essa diferença? Serviços são aqueles que eu mostrei anteriormente para vocês, tá? E procedimento? Procedimento, deixa eu voltar aqui. Procedimento farmacêutico são esses aqui. Vou me tapar. Determinação de parâmetros clínicos, revisão, realizar pequenos curativos, administração de medicamentos, procedimentos de acupuntura, procedimentos de estética, organização de medicamentos. Isso são todos procedimentos farmacêuticos que a gente pode oferecer ao paciente durante algum serviço. Então, eu estou realizando o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico e eu ofereço ao meu paciente alguns procedimentos. Eu realizo alguns procedimentos no meu paciente. Realização de vacina, procedimento farmacêutico, tá? Realização de testes rápidos. Tudo isso são procedimentos farmacêuticos e não serviços. Então, serviço é um serviço é um conjunto de ações que eu vou oferecer para o paciente. E procedimento é aquilo que eu vou fazer no paciente. Verificação de teste rápido, verificação de glicemia, pressão arterial. É aquilo que eu faço com o meu paciente durante algum serviço farmacêutico que eu ofereci, tá bem? Então, essa é a diferença entre esses dois conceitos. Procedimento farmacêutico, e serviços farmacêuticos. É bem importante vocês terem isso bem claro, tá? E aí, vamos falar então da dispensação. O que é a dispensação? Por definição, dispensação é o ato, escutem bem, dispensação de medicamentos é o ato farmacêutico de entrega e orientação dos medicamentos, tá? Isso é dispensação, ok? A dispensação, ela pode ser realizada de diferentes formas, tá? Aqui eu vou trazer 3 formas básicas que podem ocorrer a dispensação. A primeira delas é aquela situação em que o paciente chega à farmácia, tá? E ele tem uma receita médica. Então, ele chega na farmácia com a receita médica e vai se fazer a dispensação daquele medicamento, tá? Então, como é que funciona a dispensação nessa situação onde o paciente tem a receita? Então, o médico já traçou a estratégia terapêutica
E é importante ressaltar que essa é uma receita de início de tratamento. Então, é aquela pergunta básica. É a primeira vez que o senhor vai tomar esse medicamento? O senhor está iniciando esse tratamento? Né? Então, se faz essa pergunta, né? Para identificar, então, que ela é no início. Então, é a primeira situação. O paciente chega na farmácia com uma receita e início de tratamento. Então, o médico traçou a estratégia terapêutica, a gente faz a análise dessa prescrição, se ela tá ok, né? Tem todos os parâmetros, tem o nome do paciente, tem todas as informações necessárias naquela prescrição. Se ela tá ok, a gente vai olhar o medicamento. Bom, esse medicamento, ele tá ok para aquela situação clínica, a posologia tá ok, o tempo de tratamento tá ok. Faz uma avaliação, né, desse medicamento. Se não tá ok esse medicamento, ou tá ilegível, ou tem, enfim, podem surgir diversos problemas na hora de fazer a avaliação desse medicamento, tá? Eu não tô nem falando aqui de interações medicamentosas, não, gente. A dispensação, o objetivo é a gente garantir que aquele medicamento que foi prescrito, ele seja dispensado corretamente. Mas para isso, a prescrição tem que estar legível, tem que ter as informações de quanto tempo, quantos comprimidos por dia, então a posologia tem que estar ok. E é isso que a gente avalia no momento da dispensação, tá bem? A dispensação é coisa rápida, o tempo de dispensação bem feita, ela demora, com prática já, né, demora no máximo 5 minutos, tá? No máximo 5 minutos. Então não é algo que é longo e demorado, tá bem? Então voltando para cá. O paciente chegou com receita, início de tratamento, o médico traçou a estratégia terapêutica, a prescrição tá ok, né? Se ela não tiver ok, o que a gente faz? Fala com o médico, né? Entra em contato, ó, doutora, a sua prescrição tá vencida, enfim, né? Entra em contato ou encaminha esse paciente de volta ao médico, tá? Bom, a prescrição tá ok, o medicamento tá ok, tem todas as informações, né? Se não tiver, tem que corrigir esse problema, entrar em contato com o médico, enfim, né, ver qual que é o problema que está tendo ali no medicamento, corrigir o problema e aí sim, vou dispensar, vou fazer a orientação de uso. Senhor João, o senhor vai tomar esse medicamento todos os dias de manhã, em jejum, tá? Pensei agora na levotiroxina, no Puran. Vai tomar em jejum, né? Então eu vou fazer a orientação do uso. O que é importante eu saber aqui? Quem está retirando esse medicamento? É o próprio paciente ou é um terceiro? Por exemplo, não, eu vim comprar esse remédio para minha mãe, tá? Não é porque ela veio comprar o remédio para a mãe dela que a gente vai deixar de orientar na dispensação. Não, então tu vai escrever essas orientações, falar para a filha e dizer, você repassa essas orientações para a sua mãe, tá? Então a orientação sobre o uso correto desse medicamento é muito importante, tá? Orienta então sobre o uso, né? O medicamento tem que fazer uma breve avaliação se ele é necessário e adequado, então ver se o médico não se equivocou ali na patologia do paciente, isso às vezes acontece, tá? Se não está adequado, encaminha ao médico ou para o acompanhamento farmacoterapêutico. Então viu aqui que pode ter interação medicamentosa, que é um paciente polimedicado, enfim, então a gente pode encaminhar ele para outro serviço farmacêutico, tá? Mas se não, o medicamento tá ok, o que a gente faz? Executa a dispensação, tá bem? A dispensação de início de tratamento, ela é fundamental. Se eu não orientar o meu paciente adequadamente no início do tratamento, a chance dele seguir fazendo as coisas erradas é muito grande. Então, a dispensação, que é o ato farmacêutico de entrega e orientação do medicamento, realizado no início do tratamento, é fundamental, tá bem? Então, a gente ganha tempo fazendo isso aqui, né? A gente ganha qualidade de uso de medicamentos fazendo esse processo aqui. Então, essa aqui é uma dispensação com receita médica de início de tratamento. A outra situação que eu vou ter na farmácia é aquela situação de chega o paciente, ele tem a receita e ele já está em tratamento, tá? Então não é um medicamento novo para o paciente, né? Ele já usa esse medicamento, ele já conhece, ele sabe como é que é. Então como é que a gente faz a dispensação nesse caso, tá? A estratégia terapêutica já foi traçada, a gente só tem que fazer uma rápida avaliação. Esse medicamento ele ainda é necessário no sentido de que
ele era um tratamento contínuo ou era um tratamento temporário, tá? Então, às vezes acontece o paciente pegar uma prescrição que era para tomar durante 2 meses e ele continua 4, 5 meses, tá? Então, a gente tem que avaliar se ele continua sendo necessário, esse tratamento, se ele continua sendo efetivo. Então, isso aqui entra muito para os tratamentos contínuos, né, e doenças crônicas. Bom, esse tratamento continua sendo efetivo. A pressão arterial, vamos pensar no tratamento da hipertensão. A pressão dele, tá, desse paciente, tá sendo controlada com esse tratamento ou não? Tá? Então, a gente tem que avaliar se ele continua sendo efetivo e se esse medicamento, ele está sendo seguro para esse paciente, se ele não está tendo reações adversas, tá? Então, quando a gente vai fazer a dispensação de um medicamento com receita e paciente em tratamento, é importante a gente orientar, né, e verificar se esses 3 requisitos ainda estão sendo cumpridos no tratamento do paciente. Se ele ainda está sendo necessário, se ainda está sendo efetivo e se ainda está sendo seguro. Se eu identificar que tem problema aqui, ou eu encaminho para acompanhamento farmacoterapêutico, não, vamos aprofundar isso, olha, não sei, vamos dar uma verificada, vai para acompanhamento ou já encaminha para o médico, tá? Se tá tudo ok, dispensa o medicamento, né, e até o paciente voltar no mês seguinte. Então, essas são 2 situações onde eu tenho a receita. E a terceira situação é aquele paciente que chega na farmácia sem receita, né? Chega lá no balcão, agora a gente está entrando no inverno, começa as síndromes gripais acompanhada do coronavírus, então tá todo mundo mais tenso, né, com a chegada do inverno, e as pessoas vão na farmácia, né, e chegam lá. Quero falar com o farmacêutico porque eu tô com dor de garganta. Eu preciso de um medicamento para dor de garganta, né? Então então ele já chega com o nome do medicamento. Eu quero aquela pastilha, a Streps, né? Já chega pedindo o medicamento. Então, essa situação, quando o paciente não tem a receita, ela merece toda a nossa atenção do mundo, porque aqui vai entrar o manejo de saúde, de problema de saúde autolimitado, que é um outro serviço farmacêutico extremamente importante, tá? Então, o paciente chegou sem a receita, ele vai solicitar o medicamento. A gente vai avaliar se é um transtorno menor, tá? Então, se é uma situação onde tem um transtorno menor, manejo de saúde, de problema de saúde autolimitado, tá? Se sim, se precisa de atendimento médico, por exemplo, é uma criança, uma gestante, enfim, né? Se já usou esse medicamento que está solicitando, se foi efetivo e seguro, se é MIP, medicamento isento de prescrição, se for, pode dispensar, tá? Então, esse fluxo aqui, ele é mais complicado do que o fluxo com receita, porque aqui entra a expertise do farmacêutico. Bom, a gente comentou sobre a dispensação dos tratamentos, né, com receita em início de tratamento, aqui, né, e a gente comentou da dispensação daquele paciente que já está fazendo uso do medicamento, então está em tratamento, e a gente terminou começando a falar da terceira situação, que é a dispensação do medicamento sem receita médica. E aqui entram os medicamentos isentos de prescrição e entram mais um serviço farmacêutico, que é o manejo de saúde, manejo de problema de saúde autolimitado. Então, a gente associa 2 serviços farmacêuticos, da dispensação e o manejo de problema de saúde autolimitado, tá? O que é importante aqui quando é sem receita? Que a gente tem um olhar clínico, raciocínio clínico. O que seria isso? Bom, quais são as minhas opções de medicamento que eu posso prescrever para o paciente, porque quando entra dispensação de medicamento sem receita médica, passa a valer a prescrição farmacêutica. Então, o farmacêutico clínico, farmacêutico faz essa prescrição. Hoje ainda tem muita gente que faz isso de boca, que a gente chama de indicação farmacêutica, e é de boca. Não, para isso tu toma aquilo, tá? Que não é a forma correta. Forma correta de fazer isso é redigir uma prescrição farmacêutica, tá? Bom, para fazer isso, então, o paciente chega na farmácia, solicita o medicamento, a gente identifica se é transtorno menor, se não é transtorno menor, tem que encaminhar o médico, a gente não pode ficar
atendendo e vendendo medicamento que não é transtorno menor. A gente vai aprofundar os transtornos menores lá na disciplina de acompanhamento farmacoterapêutico, de atenção farmacêutica, de farmácia clínica, ela já tem tantos nomes, né? Ou então agora no cuidado farmacêutico 1 e 2, tá? Então a gente vai aprofundar o manejo de problema de saúde, tá? Então, não é transtorno menor, encaminha para o médico, é problema, tá? Transtorno menor, a gente resolve na farmácia. O que é um transtorno menor, gente? Transtorno menor é uma febrezinha, dor de garganta, dor de barriga, piolho, problema de pele, pequenos curativos. Tem uma lista enorme de transtorno menor que a gente consegue resolver na farmácia, não precisa encaminhar para o médico, tá? Bom, identificou que é transtorno menor, aqui até tem, ó, a definição de transtorno menor, né? Então, transtorno menor é um problema de saúde autolimitado, de cura espontânea, com menos de 7 dias, que não está relacionado a outra doença e não é causado por outro medicamento. Então, é isso que a gente resolve na farmácia com a prescrição farmacêutica, tá bem? Deixa eu vir para esse lado, porque daí eu acho que vocês me enxergam melhor aqui meio... Ainda tô aprendendo a mexer nesse novo aplicativo, tá? De fazer vídeos. Bom, então, transtorno menor, definição tá aqui, né? A gente leu a definição juntos. Esse transtorno menor é prescindível de atenção médica, ou seja, gente, criança, tá aqui, ó, idoso, criança com menos de 2 anos e um problema de saúde grave, caminha pro médico, não tem que resolver na farmácia, tá? Então a gente encaminha pro médico, tem que ter esse bom senso daquilo que a gente pode ou não resolver na farmácia. Aí, por exemplo, se ele já veio solicitando o medicamento, né? Então, eu quero Streptis, vamos voltar lá para dor de garganta. Aí tu vai perguntar, já usou esse medicamento? Se ele não usou, tu vai verificar, é MIP? É medicamento isento de prescrição? Eu posso vender isso na farmácia sem prescrição? Né? Se sim, então tem que ver, é seguro e efetivo? Tem algum problema de saúde que possa fazer com que essa paciente não use o Streptis, né? Se não tem problema, é efetivo e seguro, o paciente já usou, né? Eu também indicaria para dor de garganta Streptis. Sim, então tu dispensa o medicamento e orienta, se não melhorar daqui a 5 dias, né? Ou 7 dias, volta aqui na farmácia pra gente fazer um encaminhamento pro médico, tá? Então tem que ser muito bem orientado. Também é importante orientar medidas não farmacológicas. Na dor de garganta, a gente pode orientar o gargarejo, né? Então isso ajuda, gargarejo com água morna e sal, ajuda na formação de placas, tá? Então tem pequenas ações, né, o uso do chá, isso tudo a gente pode orientar também para auxiliar no tratamento de uma dor de garganta, ok? Bom, dispensação de medicamento sem receita, então, vai incluir um novo serviço farmacêutico, que é a prescrição farmacêutica. Então, desde a resolução 585 e 586 do Conselho Federal de Farmácia, nos habilitou, então, como farmacêuticos, a redigir, a fazer a prescrição farmacêutica. Então, o que é a prescrição farmacêutica, tá, gente? Ela é um ato onde o farmacêutico, ele seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado do paciente, né, visando a promoção, proteção, recuperação e prevenção de doenças, tá? Então, isso é a prescrição farmacêutica. Quando a gente pega aquela situação anterior, medicamento, né, a paciente chegou na farmácia sem uma prescrição, pedindo por um medicamento ou pedindo né, para resolver um problema de saúde que é autolimitado. Então, a gente vai redigir a prescrição farmacêutica indicando um medicamento para esse paciente, tá? Então, essa é a definição. Então, aqui está a resolução, a definição, né? Então, lá da 586, que vai dizer que o farmacêutico manterá registro de todo o processo de prescrição na forma de lei. E aqui entra o prontuário, né, do paciente que a gente vai ter que passar a fazer nas farmácias, né, registrando essas informações. Essa é a resolução do Conselho Federal de Farmácia, 586, né, que regulamenta a prescrição farmacêutica. Como é que a gente faz a prescrição farmacêutica? Então, chega o paciente na farmácia com uma necessidade de saúde, tá? A gente faz uma anamnese farmacêutica. Nessa anamnese farmacêutica, a gente vai coletar informações e traçar um objetivo terapêutico. Bom, com esse paciente, qual que é o meu objetivo terapêutico?
Lembrando, isso aqui é um serviço farmacêutico. Isso aqui, gente, não é feito no balcão da farmácia. O que é feito no balcão da farmácia é a dispensação, tá? Então, a dispensação a gente pode fazer no balcão da farmácia. Vai pegar a prescrição, vai avaliar, é feito no balcão da farmácia. Isso aqui que eu tô falando não é feito no balcão da farmácia. Isso aqui, essas etapas, elas são realizadas dentro do consultório farmacêutico. Se vocês forem numa São João, até numa Panvel Clinic, vocês vão ver que eles têm consultório farmacêutico, tá? Ainda não estão fazendo todas essas etapas, mas vão passar a fazer, porque eu sei que tem o Canquerini, Roberto Canquerini, que está cobrando dos farmacêuticos da São João que façam a prescrição, tá? No consultório farmacêutico. Então, dispensação com receita é no balcão, tu vai pegar o medicamento, tu vai orientar, né? Se tu tá vendo que tem muito barulho, que tem, né, leva pro consultório também. Mas a ideia é que a dispensação seja rápida, e isso aqui que eu tô falando agora, que é a dispensação do medicamento através de uma prescrição farmacêutica, quando o paciente está sem receita, é um pouquinho mais complicado e a gente deve levar o paciente para o consultório, ter um ambiente mais tranquilo, que a gente possa conversar com o paciente, tá? Então, lembrem, estamos no consultório farmacêutico com o nosso paciente e eu vou lá fazer uma entrevista, uma anamnese farmacêutica, para identificar as necessidades de saúde, identificar o objetivo terapêutico, né? E selecionar o medicamento. Então, com base nas informações coletadas, vou selecionar a terapia, tá? Medicamentosa e não medicamentosa. Feito isso, vou fazer a redação da prescrição, redigir lá, bonitinho, que nem o médico faz, né? Então, nós também temos autoridade e autonomia para fazer isso. Vou orientar o paciente. E depois de um período, daí eu vou combinar com o paciente, de acordo com o manejo, né, o que eu estou fazendo, qual que é o problema, qual que é a necessidade de saúde. Vou avaliar se deu certo, então ou eu vou ligar para o paciente, eu vou pedir para ele retornar na farmácia se o problema não resolver, aí tem diversas possibilidades. Mas eu sempre tenho que avaliar se a minha terapia deu certo e se não deu certo, o que tem que ser feito. E vai documentar o processo, tá? Então essas são as etapas necessárias para fazer o manejo de problema de saúde autolimitado e a prescrição farmacêutica. Muito bem. Para tudo isso, eu preciso ter raciocínio clínico, tá? E o raciocínio clínico, ele envolve essas etapas. Eu vou acolher o paciente, né? Vou fazer a anamnese farmacêutica, verificar parâmetros clínicos, por isso é importante a semiologia, a gente aprender a verificar esses parâmetros clínicos, né? Traço o plano de cuidado e avalio os resultados, ok? Então, esse aqui é o raciocínio clínico que a gente vai aprofundar um pouquinho mais depois que vocês tiverem as farmácias. Hoje estou mostrando para vocês que existe esse raciocínio clínico, que a gente faz a entrevista com o paciente, a gente obtém dados, traça o plano de cuidado, tá? Então, isso tudo está relacionado à parte clínica da atividade farmacêutica. Bom, então, a anamnese, né, a gente identifica essas necessidades de saúde, a gente identifica alguma situação especial, né, o que de condutas eu posso tomar. Depois traço o plano de cuidado. O plano de cuidado vai incluir o tratamento que está sendo prescrito, farmacológico e não farmacológico, a redação da receita, da prescrição, né, ou então encaminhamento para um profissional de saúde. Eu posso, na hora da anamnese, ver, não, mas isso aqui é um caso mais grave, eu não posso prescrever um medicamento. Então, a gente encaminha, a gente faz uma redação aos cuidados do doutor, né, ou do médico, ou do serviço de saúde, ou da emergência. Bom, vou fazer a anamnese ali e eu vejo que o paciente está infartando. Mas eu vou tratar um infartado na farmácia. Não dá, tem que encaminhar para emergência. Então, se redige esse encaminhamento para que o serviço de saúde saiba o que está acontecendo com esse paciente quando ele chegar lá, tá? E depois avalia os resultados. Bom, o problema foi resolvido, teve melhora dos sintomas que foi parcial, não teve melhora ou piorou os sintomas, tá? Então, isso aqui é o raciocínio clínico que se aplica a todas as áreas, tá, gente? Então, o médico também tem esse raciocínio clínico, o enfermeiro também tem esse raciocínio clínico, ok? Bom, como é que se faz uma redação de prescrição, né? Isso aqui vale também para médicos, enfermeiros, todos que fazem a prescrição.
tá? Então ela tem que ser em vernáculo. Significa que vernáculo? Vernáculo é em língua portuguesa, tá? Então, por extenso, legível, tá? Então tem que ter todas essas informações aqui, identificação do estabelecimento farmacêutico, tá? Então tem que ter essas informações. Aqui está um modelinho da prescrição, então aqui em cima pode vir, isso aqui no caso de uma prescrição farmacêutica, né? O logo da farmácia, né? Tem que vir ou o logo do médico, então vamos fazer um comparativo com uma prescrição médica. Então, prescrição farmacêutica e a prescrição médica, ela tem que ter os mesmos requisitos, tá, gente? Elas não têm diferença, a prescrição segue a mesma legislação de requisitos técnicos, tá? Aí vem o nome do medicamento e aqui tem que ter a dose, a frequência, duração, instruções adicionais. Quando a gente for fazer uma avaliação de uma prescrição, quando chega na farmácia, tem que avaliar esses mesmos requisitos, ok? Tem que vir o nome do farmacêutico, ou o nome do médico, a assinatura, né, o CRF ou CRM e o endereço do local onde está, né, ou da farmácia ou do consultório médico, ok? E aqui eu coloco um checklist, né, o que não pode faltar na prescrição. E esse checklist vale para prescrição médica também, tá? Então tem que ter, né, caneta legível, sem emenda, sem rasuras, o local foi identificado, tá? Então esse checklist, ele vale tanto para prescrição farmacêutica quanto para prescrição médica. E por último, os encaminhamentos, né, gente? Quando eu tô com um paciente, identifico, né, que é um caso mais grave, que eu preciso encaminhar ao médico ou a outro serviço de saúde, ou um nutricionista, a emergência, a gente deve redigir o encaminhamento. E aqui é um modelo, né, que diz ali, ó, encaminha o paciente, né, fulaninho de tal, que apresenta tais dados subjetivos e objetivos, né, então se redige o encaminhamento, ok? E como que a gente registra todas essas informações? No prontuário do paciente, tá? Então, a gente, as farmácias, algumas já têm sistemas, outras usam papel, enfim. Quem oferece serviço farmacêutico precisa registrar todas as informações. E para isso tem o prontuário do paciente. Como é que funciona um prontuário? Tu vai ter lá o número do prontuário, o número de abertura, o nome do paciente, né? E a cada atendimento a gente vai fazer o tal do SOAP. O que é o SOAP, gente? O SOAP é um termo, é uma forma de registro que todos os profissionais da área da saúde usam. SIO são dados subjetivos e objetivos. Subjetivos é tudo que o paciente relata. Objetivo é tudo que a gente mede, tá? Então, temperatura é um dado objetivo, né? Relato de dor é um dado subjetivo. Tá? Então, a gente coleta essas informações na hora da anamnese e registra aqui. A avaliação, né? Então, é o outro ponto, né? Então, a avaliação, ela vai identificar as necessidades, tu vai registrar aqui na avaliação, e as intervenções, né? Então, prescrevo tal medicamento, né? Então, vem aqui o registro. E aqui é o plano, quanto tempo ele tem que voltar, tá? A gente vai fazer bastante SOAP lá na disciplina de cuidado farmacêutico. Agora eu só estou mostrando para vocês, para que quando vocês cheguem na unidade básica de saúde, semestre que vem, vocês vão enxergar essas letrinhas. Então, vocês já têm pelo menos uma noção do que elas significam, ok? Então, esse aqui é o prontuário do paciente, não muda dentro das profissões. E aqui tem um exemplo do que é esse SOAP, né? Então, o SOAP, o S é dados subjetivos, o O dados objetivos, a avaliação, né? E P é o plano, os objetivos terapêuticos, ok? E aqui tem um exemplo, então, né, de um paciente que tem o SOAP. Então, tá aqui, ó. Homem, 87 anos, histórico de fibrilação arterial. Dados subjetivos, paciente refere fezes com coloração negra na região do estômago. Objetivos, APA, né, os exames laboratoriais, tá? A avaliação e aqui o que se fez de intervenções com esse paciente, ok? É um modelinho para vocês terem, né, até para usar semestre que vem, caso seja necessário, ok? Bom, gente, então,
aula de hoje, né, a minha intenção era tratar esses assuntos, prescrição e dispensação. É um assunto que rende muito. Então, eu vou gravar agora mais um videozinho explicando a atividade para vocês, ok? Espero que tenham gostado, que essas informações tenham ajudado a esclarecer um pouquinho os fluxos dentro da farmácia para vocês, ok? Um beijo e fiquem bem!